peça até o comprimento que eu desejo para ela, certo? Eu fiquei no total de quantas carreiras? Vou contar aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carreirinhas de ponto alto, tá? Desde aqui, ó, no decote até a última carreirinha. E essa última carreirinha, gente, de pontos altos, eu fiz ela normalmente, tá? Igual todas as outras anteriores. Após finalizar essa última minha carreirinha de pontos altos, eu vim fazendo uma carreira toda de pontos baixos. Olha só aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu finalizei minha última carreirinha com ponto alto e vim fazendo o contorno aqui, ó, com pontinhos baixos, tá? E agora eu vou finalizar, gente, com ponto caranguejo. Então, eu já fiz aqui a união de um lado com o outro, unindo, né? Meu último ponto baixo com o primeiro ponto baixo dessa carreirinha. Então, passei aqui e fiz um ponto baixíssimo pra unir. Agora, pra fazer essa última carreira, que eu faço de pontinho caranguejo, eu faço uma correntinha, ando aqui, ó, vou inserir minha agulha no pontinho de trás. Geralmente, a gente faz ponto baixo fazendo pra frente, né? O ponto caranguejo, você vai voltar um pontinho de trás. Pegar o fio, laça e puxa, certo? Então, vou passar a agulha no pontinho de trás, pegar o meu fio, passar outra laçada na agulha e puxar, entendeu? Então, esse trabalho aqui, ó, vocês vão fazer por volta de toda a peça. Esse é um acabamento que eu gosto de utilizar muito nas minhas peças. Olha só que legal. Ele dá um relevozinho, um relevinho, né, bem legal. Olha só, a gente vai ter esse resultado. Então, eu vou finalizar essa base aqui da minha blusa e volto pra gente dar prosseguimento nas manguinhas agora, tá? Agora a gente vai fazer a nossa manguinha bufante, finalizar elas. Olha só, pessoal, já voltei aqui com uma das nossas manguinhas confeccionada. Olha só que linda que fica. Aqui, ó, eu fiz a união, né, daquela preguinha que a gente deixa pra dar mais volume, tanto de um lado quanto do outro. E finalizei aqui, né, na largura do braço. Olha só que legal essa finalização também. E agora eu vou fazer com vocês essa parte, esse lado de cá, tá bom? Então, vou pegar a linha e a agulha. Vou fazer a primeira laçada aqui pra dar início, então, né, a nossa manguinha, gente. Como que vocês vão fazer? Olha só, eu trabalho com a minha peça desta forma. Do jeito que vocês finalizaram aqui, nós vamos inserir o nosso fio aqui, ó, nesse pontinho, tá bom? Vocês podem introduzir em qualquer pontinho da peça de vocês para iniciar o nosso trabalho. Vamos subir aqui, ó, 3 correntinhas. E aqui, ó, logo aqui já vem aquele pontinho alto da primeira carreirinha que a gente faz, né? De pontos altos contornando ali o corpo. Aí, nesse ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos, certo? Ficou assim, 2 pontos altos nesse intervalinho aqui. E aqui é aquele espaçamento, ó, lembram que a gente fez? E nesse espaçamento, eu faço um ponto alto. Lembrando que eu finalizei essa minha carreira da manguinha com ponto alto cruzado. Então, a próxima carreira é toda de pontos altos, tá? Então, eu vou fazer essa carreira aqui toda de ponto alto. Caso a de vocês tenham finalizado na carreira toda de ponto alto, se essa daqui for toda de ponto alto, agora vocês vão fazer ponto alto cruzado, mas é bem simples. E agora aqui, ó, nós vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Simplesmente, não vai ter aumento, não vai ter diminuição, vamos simplesmente contornar essa carreira por volta dela todinha. Chegando aqui no final, lá do outro lado, que eu vou seguir contornando aqui, né, tudinho. Chegando aqui no finalzinho, na união, eu volto para mostrar para vocês como que eu finalizo e inicio a próxima carreirinha, beleza? Voltei aqui para finalizar com vocês, gente, fiz ponto alto sobre ponto alto. E agora eu vou fazer um pontinho alto aqui dentro deste intervalo, certo? E agora, tá vendo esse pontinho alto aqui? Eu faço 2 pontos altos aqui nele. Olha só.
Feito esses 2 pontos altos, eu vou unir uma lateral com a outra, nessa terceira correntinha, com um pontinho baixíssimo, e iniciar a próxima carreirinha. É bem facinho. Vou iniciar fazendo 3 correntinhas e agora fazendo a nossa carreirinha de pontos altos cruzados, né? Então, eu vou laçar a minha agulha, pular esse pontinho e fazer um ponto alto aqui do lado. E agora, vou fazer um ponto alto voltando. E vamos prosseguir assim consecutivamente até finalizar a carreira. Eu volto lá para mostrar para vocês. Tô chegando no final dessa carreira, gente, olha só. Então, aqui eu vou fazer meu último pontinho alto cruzado, tá bom? Olha só. Se o de vocês tiver mais um ponto alto para ser preenchido aqui, não tem problema ficar um ponto alto seguido das correntinhas, não, viu? O meu aqui, como finalizou os pontos altos de base, eu já vou pegar aqui, ó, e fazer meu ponto baixíssimo unindo as duas laterais. Mas se tivesse mais um pontinho alto aqui, para finalizar a carreira, eu faria um ponto alto sozinho e depois uniria aqui com um pontinho baixo, baixíssimo, né, na verdade. E agora, gente, nós vamos fazer uma carreira todinha de pontos altos, tá? Ponto alto sobre ponto alto. E agora, nós vamos simplesmente repetir por mais 4 carreiras, essas duas que eu acabei de fazer com vocês, né, sem aumentos nem nada. Nós vamos fazer mais 4 carreirinhas para depois iniciarmos as diminuições, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, eu fiz 6 carreirinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras sem diminuições. Aí, nessa daqui, ó, eu inicio as diminuições para ir fechando a nossa manguinha ali no braço, entenderam? Então, eu vou fazer todas as minhas 4 carreiras, totalizando um total de 6, né? Porque aqui eu já fiz 2, vou fazer mais 4. E volto pra gente iniciar a carreira de diminuições. E já ir quase finalizar a nossa blusinha, tá quase. Pronto, fiz aqui até a minha 6ª carreira, né? E caso vocês vejam necessidade de fazer mais carreiras sem diminuições, gente, pode fazer. No caso da minha peça aqui, a minha manga, eu cheguei na metade dela, tá? Então, da metade pra frente que eu começo as diminuições. Olha só, olhando essa daqui, dá pra vocês terem uma noção melhor. Chegando na metade dela aqui assim, ó, essa daqui é a última carreira sem diminuições. Que eu começo a fazer as diminuições até chegar ali na largura ideal pro meu braço, entenderam? Então, vamos lá, olha só. Então, a próxima carreirinha que eu vou fazer aqui, ela é toda de pontos altos. E as minhas diminuições vão ser da seguinte forma, quando vocês forem fazer aí também é da mesma forma. Eu vou sempre fazer 2 pontos altos, então aqui tem as 3 correntinhas simbolizando um ponto alto e aqui tem outro ponto alto. Vai ser sempre 2 pontos altos e uma diminuição, 2 pontos altos e uma diminuição. Então, aqui tem 2 pontos altos, vou fazer meio ponto alto, não vou tirar essa segunda laçada da agulha, eu vou laçar e já ir pro próximo ponto alto da base, laço, puxo, laço e tiro todos os fios da agulha, porque aqui eu já tenho minha primeira diminuição, ok? Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos normais e aqui uma diminuição, fazendo um ponto alto pela metade, já vou pro próximo pontinho da base e fecho o ponto alto. Entenderam, gente? Então, 2 pontos altos e uma diminuição. E vai ser assim até o finalzinho da carreira, beleza? E a próxima carreirinha, eu vou explicar aqui pra vocês como faz, que não tem necessidade de eu mostrar pra vocês. A próxima carreira, que é de ponto alto cruzado, não vai ter nenhuma diminuição, tá? A diminuição acontece em uma carreira sim e uma carreira não, uma carreira sim e uma carreira não. Então, nessa daqui vai ter diminuição. Vou mostrar essa daqui pra vocês entenderem, certo? Então, eu parei aqui, iniciei essa carreirinha aqui com vocês. Então, nessa carreira aqui teve diminuição,
Nessa não teve, ponto alto cruzado não tem diminuição. Nessa daqui teve diminuição, então, mesmo processo de diminuição, gente, 2 pontos altos, uma diminuição, 2 pontos altos, uma diminuição. Aqui não tem diminuição, uma carreira de pontos altos cruzados normais. E aqui tem diminuição, não tem diminuição. E daqui pra frente também não tem diminuição. Então, eu vou fazer todas essas 3 carreirinhas de diminuições de ponto alto, né? Que é essa, a que eu tô fazendo com vocês. A segunda carreirinha de diminuições, toda de ponto alto. E a terceira carreirinha de diminuição, toda de ponto alto. E volto no final dessa daqui, ó. Dessa de ponto alto cruzado, que não tem diminuição pra gente dar prosseguimento ao acabamento aqui da nossa manguinha, beleza? Prontinho, gente. Então, eu contei aqui, dessa primeira carreirinha até essa minha última aqui, que eu falei que eu ia fazer, e depois voltaria com vocês, de ponto alto cruzado, deu 20 carreiras no total, tá bom? Então, pode ser que sua manguinha aí tenha ficado maior e tenha mais carreirinhas, mas a minha aqui ficou um total de 20, tá? Então, agora, eu já tô aqui naquele momento que não vai ter mais diminuições. Então, eu vou seguir com uma carreira fazendo ponto alto sobre ponto alto. E depois eu finalizo com 2 carreiras, sendo também toda de ponto alto, porém ponto alto normal e ponto alto em relevo, tá bom? Então, vou finalizar essa daqui, que é de pontos altos normais. Olha só, ponto alto para cada ponto alto, e volto na próxima com vocês para mostrar aí para quem não sabe como que faz a carreirinha de ponto alto de relevo, que é um ponto alto normal, um ponto alto de relevo, um ponto alto normal e um ponto alto de relevo, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, finalizei a minha carreira, já fiz minhas 3 correntinhas aqui, e o próximo ponto alto, gente, o primeiro pontinho alto, né, após subir as correntinhas, nós vamos passar a agulha por trás e pegar e fazer o ponto alto nesse sentido, certo? Feito, laço a agulha, vou pro meu próximo ponto alto da base e faço um ponto alto sobre ponto alto normal. Olha, laço a agulha, o próximo ponto alto eu vou vir pegando por trás, para fazer esse ponto alto aqui em relevo. Laço a agulha e no próximo ponto sobre ponto. Ok? E vocês vão fazendo um ponto alto sobre o ponto alto e um ponto alto pegando por trás do ponto alto, né? Essa pegada aqui atrás do pontinho alto da base. E vamos completar essa primeira carreirinha, né? Na verdade, a segunda carreirinha de pontos altos, assim até o final. Eu volto na nossa terceira e última carreira pra gente finalizar, praticamente finalizar as nossas manguinhas. Voltei aqui pra gente finalizar praticamente a nossa última carreirinha aqui da manguinha, tá? Então, aqui, ó, eu fiz 3 correntinhas, laço a agulha. Como esse pontinho alto da base foi feito em relevo, nós vamos continuar fazendo ele em relevo. Então, vou passar a agulha por trás e fazer meu ponto alto. E esse ponto alto que foi ponto alto sobre ponto alto, normal, né? A gente vai fazer ele normal também. E assim eu vou finalizar minha última carreirinha de pontos altos. Vou completar aqui até o final, gente, e volto com vocês pra gente fazer a finalização dessa manguinha, porque olha só o que eu faço. Eu faço aqui, ó, de ponto caranguejo também, tá? Eu finalizo ela com ponto caranguejo. Então, vocês finalizando essa última carreirinha, pode vir tecendo o pontinho caranguejo, que é o mesmo que a gente fez aqui nessa base, tá bom? Então, é isso. Já volto com ela pronta pra mostrar pra vocês. Finalizei minha manguinha, olha só, com esse acabamento aqui. E a hora que eu finalizei, gente, me veio uma ideia assim, que eu quis fazer uma outra finalização, além do pontinho caranguejo, tá? Que nós já fizemos aqui, eu fiz aqui nas manguinhas, aproveitei e fiz aqui em cima também. Mas além desse ponto caranguejo, eu fiz uma carreirinha de ponto baixíssimo. Estão vendo? Vou aproximar bastante aqui pra vocês verem. Aqui tem um ponto caranguejo e aqui, ó, tem pontos baixíssimos que eu quis incrementar e eu notei que deu um efeito para a peça mais firme, porque o crochê cede, né? E com essa carreirinha de pontos baixíssimos que eu passei aqui ao redor das manguinhas, não cedeu tanto, ela fica mais firme, tanto aqui nas manguinhas,
Quanto aqui, ó, eu também já fiz. Eu fiz essa adaptação, gente. O acabamento sem comparação. Fica muito mais bonito também. Olha só, aqui tá com a carreirinha de ponto baixíssimo. E aqui na base eu ainda não fiz, tá? Porque eu vou voltar fazendo pra vocês verem como que eu faço esse acabamento aqui. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, não precisa. Mas eu notei que deu um acabamento, uma estrutura melhor pra peça, tá? Fica mais firme, tá bom? Então, vamos pegar o fio e a agulha que eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer, tá? Quem quiser fazer tanto aqui nas manguinhas, aqui no decote, né? Todo ao redor da nossa blusa em cima e aqui na base também. Vou fazer aqui na base com vocês. Fio introduzido, então eu peguei bem aqui, ó, em um dos pontinhos dessa base. E agora nós vamos fazer pontos baixíssimos, gente, olha só. Nós vamos pegar aqui, ó, na base desse próprio ponto caranguejo que a gente fez e fazer ponto baixíssimo. Então, já vou pegar aqui, ó, no próximo pontinho e não laço nem nada, ponto baixíssimo. E assim vou caminhando por todos os pontinhos da minha peça, tá? É bem simples, mas, gente, isso aqui deu uma diferença bem considerável, viu, pra minha peça. Gente, então, acabamento feito, depois é só vocês virem escondendo esses fios que sobram aqui, tá bom? E aqui tá finalizado. Vocês vão fazer esse mesmo acabamento de ponto caranguejo e ponto baixíssimo aqui, ó, na nossa gola, o decote. Então, eu iniciei aqui atrás, contornei toda a volta aqui da nossa gola, tá bom? E agora, vamos para a manguinha, gente. Vamos finalizar aqui a manguinha, porque não é certo ficar com esse aberto aqui, tá? Nossa manguinha vai ficar desta forma aqui, ó. Olha só, uma preguinha mesmo. Vou fazer com vocês agora. Agora, gente, vocês vão virar a peça do avesso, tá vendo que eu virei? Pra ficar mais fácil de fazer essa parte, tá bom? Então, aqui eu tô do lado do avesso. Vocês vão pegar o fio de vocês. No meu aqui eu cortei uns 2 palmos pra fazer essa costurinha aqui. Olha só o que eu faço. Nós vamos introduzir a agulha nesse primeiro pontinho alto de uma lateral e do outro também. E vamos puxar o nosso fio aqui assim, ó, desta forma. Unindo aqui os dois ladinhos, certo? Vou ver aqui o meio certinho e dar um nozinho, beleza? Vou dar 2 aqui pra ficar bem firme mesmo. Aí, agora, nós vamos vir costurando de acordo com as laterais das pontas para esses 2 lados, para fazer com que o nosso trabalho seja costurado dessa forma, fazendo essa preguinha assim. Então, aqui, ó, em algum pontinho, vocês vão introduzir a agulha e puxar, certo? Agora, nós vamos passar esse fio lá pro lado de baixo. Então, eu introduzo a minha agulha aqui em algum pontinho da base, lá no lado da blusa, e puxo. E agora eu vou para essa parte de cima. Então, eu passo aqui em algum pontinho, alguma linha e puxo. Para ir costurando neste sentido aqui, certo? Então, aqui atrás, eu passo atrás de algum pontinho e pronto, gente. Aí, agora eu vou fazer a mesma coisa deste outro lado. Então, meu fio tá lá na parte de baixo da peça, eu vou trazer ele para essa parte de cima aqui, ó. Puxo, vou pegar algum fiozinho lá de baixo, pegar esse aqui que tá mais fácil, e puxo. Estão vendo? Então, é só ir costurando de uma forma bem aleatória mesmo, mas fazendo que crie esse sentido aqui, certo? E agora, nós vamos encontrar estes fiozinhos aqui, ó. Vou unir os dois bem aqui do lado. Então, vou passar um dos meus lados aqui dentro, por aqui dentro. Passei um pouquinho, vou passar o restante até encontrar com essa outra perninha ali, pra gente dar o nozinho. Olha só, pronto. Aí, aqui a gente vai dar um nó comum, 1 e 2, e depois vamos esconder os fios. E vocês vão fazer isso em todos os momentos aí desses aumentos. Aqui, nesse daqui eu já fiz, tá vendo? Falta só esconder. E lá do outro lado vai ficar desta forma, olha só. Criou
aquela aberturinha bem fofinha e delicada que a gente almeja para nossa alcinha. E é isso, gente. Nossa peça está pronta, finalizada, linda, maravilhosa para vocês usarem e abusarem. Eu espero que tenham gostado e entendido tudo. Até a próxima videoaula. Um beijo e até mais.